Olá, gente! Hoje eu vou dar uma dica para a produção de materiais didáticos usando o EVA. Modelos anatômicos são caros e muitas escolas, principalmente públicas, não dispõem desse recurso. E para quem é da rede estadual e municipal, frequentemente muda de instituição, pode ser um tanto quanto frustrante pensar em uma aula prática bacana e, ao chegar na instituição nova, perceber que ela não dispõe desses materiais. E é claro que com salário de professor fica bastante complicado fazer a aquisição desses modelos. Então, pensando nisso, o que eu fiz foi a produção de alguns modelinhos usando o EVA. Eu achei alguns órgãos desenhados na internet, saí vasculhando por aí. Aí eu imprimi, colei em um papel mais grosso, que pode ser uma cartolina, um papel cartão. Eu usei sobras de materiais que eu já tinha em casa. Recortei. Posicionei em cima do EVA, fiz o contorno no verso para não deixar marcado nem nada e recortei. Eu fiz isso com vários órgãos porque eu não sabia, quando comecei a trabalhar em escola pública, qual era a realidade. E além disso, eu também dou aula no ensino fundamental 1. Eu já tive a situação de aluninhos com medo de entrar no laboratório por causa dos modelos de torso. E o de esqueleto humano, então, nem se fala. Ele fica escondido atrás da porta do laboratório. Então, pensando no trabalho com as crianças e também nessa situação de quem trabalha em escola pública, que não dispõe de recursos, eu tive essa ideia, inspirada em algumas coisas que eu já tinha visto, principalmente no Pinterest. Então, eu tenho um torso feito em uma folha de EVA e durante a aula de anatomia, que eu falo sobre os sistemas com o ensino fundamental 1, por exemplo, eu coloco esse torso grudado na parede, no quadro e tudo mais. E os meninos já trabalharam normalmente o conteúdo na sala de aula antes de ir para o laboratório. O que eu faço é fazer um levantamento das informações, explicar e tudo mais. E no finalzinho ou no início da aula, na forma de um levantamento de conhecimento prévios, eu vou mostrando os modelos para os meninos e perguntando qual o nome do órgão, qual a sua função, onde fica. Então, o que eu fiz foi alguns órgãos. Aqui a gente tem o cérebro. Eu fiz numa folha de EVA um pouco mais clara. E aí eu usei uma caneta, um marcador permanente na cor laranjada, para poder deixar um pouco mais marcado, para que a gente conseguisse ver todas as circunvoluções. Então, eu peguei na escola um tanto de folha de EVA que tinha disponível e fui fazendo os órgãos. Tem fígado, tem pulmão, tem rim e suprarrenal, tem traqueia, brânquios, bexiga, vesícula biliar, estômago. O intestino delgado eu não sei aonde enfiei, não consegui achar. Tem aqui o intestino grosso, deveria estar junto, não sei cadê-lo. A gente tem aqui o pâncreas e baço. Veia cava, artéria aorta. E esse daqui é o meu queridinho, o coração. O coração deu um pouco mais de trabalho, porque eu quis deixar com a marcação do lado venoso, lado arterial e tudo mais, mas não precisa ser feito de forma complicada. Eu usei 3 cores diferentes de EVA, então eu fiz o corte ainda no desenho, encaixei na folha de EVA e fui fazendo as marcações, depois recortei e colei tudo juntinho. E usei uma base mais clara para poder colocar todos os pedacinhos juntos. Então, essa é uma dica interessante. E se você tiver na sua turma alunos cegos ou com alguma perda visual, ao invés de fazer a marcação de estruturas diferentes, como no coração, somente usando cores, uma possibilidade é fazer as coisas com níveis diferentes, de modo que o aluno possa sentir o contorno e perceber quando existe uma transição de uma estrutura para outra. E também outra possibilidade é utilizar EVA com textura. Existem EVAs texturizados
com diferentes texturas e a gente consegue achar facinho aí pela internet. Um outro modelinho que eu fiz, dessa vez não mais de anatomia, mas de genética, que é de um assunto que os alunos normalmente têm bastante dificuldade de visualizar, é a estrutura do cromossomo. Então, de um lado, eu fiz a estrutura completa e do outro, eu fiz com cores diferentes, evidenciando as diferentes partes dos cromossomos, o telômero, satélite, braço curto, braço longo, cromátide e tudo mais. E da mesma forma, além de fazer a marcação com cores diferentes, caso você queira fazer um material mais inclusivo, você pode utilizar também níveis diferentes. Então, podem reparar que aqui existe um degrauzinho, então o aluno consegue perceber a diferença passando de uma estrutura para outra, ou como eu comentei, fazer utilizando um EVA texturizado. Então fica um material barato de produzir, simples, para quem não tem tanta familiaridade com biscuit ou coisa do tipo, e bastante inclusivo. Então fica a dica, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!